Muito bem, está entrando no ar o nosso Papo de Sofá, alguns minutinhos online para você. Hoje, recebendo hoje aqui o meu amigo, meu irmão, uma das primeiras pessoas a vir até a nossa rádio, Radar FM, né? Depois de muito tempo, né? Nós estamos de volta aqui no nosso podcast Papo de Sofá, Minutos Online, trazendo para você hoje em um tema polêmico, mas vai ser bacana porque vai ser um papo especial aqui hoje na nossa Radar FM oficial, a nossa página. Vamos cumprimentar então nessa noite meu irmão, pastor Henrique Rocha. Meu irmão, paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Célio, mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você, para a gente poder prosear um pouco nessa noite sobre esse assunto tão polêmico, né? Polêmico demais, meu querido. O pastor Henrique Rocha pastor ali. Como é que é o nome da igreja, irmão? Fé Apostólica. Fé Apostólica, né? A igreja fica. Você pode falar o endereço da igreja, irmão? É bom que a gente já vai evangelizando. A igreja fica na rua Araraquara, 566, ali próximo da Rua Alvorada, ali, a Avenida Brasília. Bacana. Gente, é o seguinte, ó. O nosso tema de hoje aqui no Minutos Online Papo de Sofá é sobre o bebê reborn. É incrível. Hoje, né? Eu não sei o que está acontecendo com a humanidade, né? Não, eu não estou falando sobre as mulheres, em geral. Porque o que acontece, gente? Eles organizaram, né? Como é que fala, irmão? Eles organizaram aí, tipo, uma associação, um movimento em prol do bebê reborn, e eles acham, pela mente deles, que eu não sei se é doença, como é que pode classificar isso aí, que é uma criança, né? Que é a opinião do irmão, para começar o nosso bate-papo hoje? O que você acha dessa situação, meu querido? Primeiramente, Célio, né, após os agradecimentos, queria ressaltar aqui algo muito importante nesse podcast aqui do Célio, no Papo de Sofá, né? Que é o primeiro podcast que eu fui para falar a palavra de Deus e retorno agora dentro de uma perspectiva cristã, que os últimos podcasts que eu tenho ido muito para falar de empreendedorismo, e às vezes o meu coração sente a necessidade de falar um pouco da visão, da cosmovisão cristã. Então, e dentro desse assunto, porque tem dois pontos de vista, tem o ponto de vista dentro da psicanálise, da psicologia, que é a carência do ser humano, que cada vez mais o ser humano ele está caminhando rumo a uma carência ainda maior, né, que tem, a psicologia vai explicar de muitas maneiras, e tem também a visão dentro da perspectiva cristã. Então, analisando do primeiro ponto de vista da psicologia, o bebê reborn entra dentro de um contexto onde o ser humano está buscando, né, as mulheres estão buscando um preenchimento. Por exemplo, é aplicado, né, dentro de uma psicologia positiva a tese do bebê reborn dentro de uma perspectiva de perda, de aborto ou de perda de filho. Então, dentro da psicologia, nesse contexto positivo do bebê reborn, ele preenche um vácuo dentro dessa psicologia positiva. E dentro dos pontos... Pelo que eu estou entendendo, irmão, por exemplo, assim, uma mulher perdeu uma gestação. Aí ela vai arrumar um bebê reborn e vai colocar aqui na cabeça que aquele bebê é dela. É um autopreenchimento que o ser humano está buscando, que essas mulheres sentem um vácuo logo após uma perda e dentro desse ponto de vista psicológico preenche esse vácuo, esse vazio. E o irmão acha dessa situação, e isso aí vai causar mais problema na pessoa ou vai satisfazer uma coisa assim, como se fosse, na verdade, uma mentira? Uma vida de mentira, né? Alguns anos atrás, ainda quando a internet não era o que é hoje, né, víamos adolescentes com 15, 16 anos brincando de boneca. Hoje o adulto regrediu a brincar de boneca. Inclusive, tem um vídeo de uma criança. Olha que situação que chegou. O vídeo de uma criança que pega o bebê reborn e fala assim: gente, eu sou uma criança. Essa menina ficou até famosa com esse negócio aí. Eu sou uma criança, mas eu sei que esse bebê reborn é uma boneca.
não fala, não faz xixi, não faz cocô, não faz isso, não faz aquilo. Eu sei que isso aqui é uma criança. Jamais eu vou levar uma criança dessa no SUS. Jamais eu vou levar um bebê desse aqui, onde os hospitais já estão cheios de gente. A pessoa vai lá, já vai pegar ali uma fila de supermercado, igual aconteceu agora recentemente, e em uma manifestação pedir direitos, até Bolsa Família estão pedindo. A menina de uns 10 anos, né, pagando moral para adulto. Ai, que situação. Eu fico atento ao olhar assim, como disse, né? Dentro da psicologia existe um contexto tanto positivo quanto negativo, mas eu fico atento a essas questões que são quase de saúde pública. É quase uma esquizofrenia uma pessoa levar um bebê reborn a uma unidade de saúde para buscar tratamento. Então, certa cidade aí mesmo, o prefeito, não sei se é verídico, mas ele até abriu, abriu até a questão de saúde pública, que a pessoa que está levando merece ser tratada compulsoriamente. E, de fato, isso enaltece essas questões psiquiátricas dessas pessoas, né? Agora, como disse, né, Célio, se o bebê estiver encaixado dentro de um contexto, se ajuda ou não, o tempo dirá, entendeu? O tempo dirá. Mas dentro da perspectiva cristã é ainda um pouco pior, porque, né, o que eu falei da psicologia, mas dentro da perspectiva cristã é assustador, né, o que a gente começou Muito a viver. Assustador, né? Inclusive até escatológico, porque nós sabemos que o sétimo elo final da igreja, que é a igreja de Laodiceia, onde se cumprirá os acontecimentos da Bíblia, ali tem a figura, né, central ali do final dos tempos, que é a figura da besta, que vai ser, né, pode ser, né, dentro de uma tese, um supercomputador que vai ter quase que poder de um ser humano. Atentando para isso, nós vemos hoje, né, o início da tecnologia. Como se fosse, vamos entrar num lado aqui que o irmão também deve gostar também, que a gente já falou sobre, inclusive tinha uns computadores montados lá, jogos, por exemplo, e o filme também, o Resident Evil. Vamos falar sobre Resident Evil. Tem como é que chama o nome? No caso é o Exterminador do Futuro. Um supercomputador. No caso se encaixa mais como Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro também. Isso, que tem a Skynet, hoje nós temos a inteligência artificial. Então, como disse, né, um vazio do ser humano, dentro da escatologia. Na verdade, aqueles filmes ali foi prevendo realmente um futuro, né? Prevendo o futuro. E o ser humano ele tem um vazio, que é esse vazio que a gente costuma dizer que é o espaço de Deus, e que o ser humano é corpo, alma e espírito, é uma tricotomia. O corpo tem que estar bem, a alma tem que estar bem, o espírito. Quando há uma necessidade, cria-se esse vazio, esse vácuo, que o ser humano procura preenchê-lo com coisas supérfluas, coisas materiais, e o materialismo. E aí o que acontece? Essa imagem da besta, que não se sabe ao certo o que será, mas dentro aqui de uma paráfrase, eu coloco como, por exemplo, um supercomputador. Hoje temos a inteligência artificial no celular, nos computadores. A inteligência artificial hoje dirige carro, controla soldados. A inteligência artificial hoje faz cirurgia, faz muitas coisas. O bebê reborn é só o início de algo muito pior que está por vir. Nossa, misericórdia. Mas essa é verdade. É só o início. Como você disse, ainda que fisiologicamente o bebê ainda não tem as funções de fazer xixi, etc, etc, ele vai adquirir essas funções. Isso é questão de tempo e quem estiver acompanhando a nossa live aí pode ter certeza que o bebê reborn é só o prenúncio de algo muito pior que está por vir. Porque a inteligência artificial ela não vem apenas para saciar algo dentro da psicologia humana, ela vem para dominar o ser humano. Então, dentro de vários contextos, o ser humano ele vai ser dominado por essa nova tecnologia da inteligência artificial. E eu acho também, pastor Henrique, que devido à repercussão que foi em jornalismo, em todas as redes sociais sobre o bebê reborn, o que acontece? Eles vão trabalhar em cima disso. Por quê? Porque gerou uma polêmica, gerou ali audiência nas redes sociais, internautas. Então, se teve repercussão, eles vão criar algo para que seja mais avançado ainda com o bebê reborn. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Como disse, né, a fisiologia dele, o funcionamento da fisiologia, a humanização desses bebês, ela vai acontecendo de uma forma assustadora.
é só o prenúncio, é só o começo. Esses bebezinhos aí que estão limitados ainda, né? Que varia de R$ 500 a 10 mil, de 10 mil são bem mais evoluídos, né? A pele, já tem uma pelezinha, já simula mais o bebê. Isso, verdade, né? entendeu? A pele já esquenta um pouquinho. Então o que que acontece? Eles, é só o início, é só o prenúncio de algo muito pior que está por vir. Meu Deus do céu. Hoje recebendo aqui no nosso Minutos Online Papo de Sofá, pastor Henrique Rocha. E o tema hoje é o bebê reborn. Hoje eu estava vendo também aqui na TV, o programa estava passando hoje, assim que eu acordei, eu liguei a televisão e estava tendo lá na China, acho que na China, estava tendo colocaram os alunos na escola e colocou 2 robôs lutando boxe. Aí falou, a evolução está chegando. Até o apresentador falou, a evolução está chegando. Olha, daqui uns dias não vai ter mais ninguém lutando boxe. Vai colocar os robôs lá e os caras mesmo, os lutadores, vão ficar lá só controlando de cá e os robôs que vão lutar. Entendeu? Até que isso aí eu acho certo. Acho certo. Por quê? Porque eu gostava muito de MMA, sabe? Mas no tempo eu fiquei desgostando do MMA porque é muita violência. Eu acho assim que se o cara controlasse de lá, seria muito melhor mesmo. Mas, quanto a outra cena que eu vi esses dias na internet, uma moça que estava na fila, a fila preferencial, né? Com um bebê no colo. E as pessoas até então, eles não sabiam que aquele bebê era o bebê reborn. Aí uma moça pegou e questionou, uma senhora, né? Estava na fila preferencial, que era o local realmente dela mesmo. Aí a moça nova lá com aquele bebê, ela falou, moça, peraí, esse bebê, você é um bebê reborn? Ela falou, é. Ela falou assim, não, então você está na fila errada. A sua fila é a outra. Ela falou, não, a fila minha é essa daqui mesmo. O meu bebê tem o direito de qualquer um outro bebê. O meu bebê era meu bebê. E falou, tem nome, tem certidão de nascimento. Meu bebê tem... Que isso, gente? Aí é o fim do mundo. Existe uma corrente sociológica que chama progressismo. E o bebê reborn, ele é fruto desse progressismo, que é o quê? Que é defendido principalmente pelas pessoas que não se encaixam, né, que se dizem ateus, que não se definem em nenhuma religião, que foge, né, dos termos cristocêntricos e da visão cristã do mundo, que essa corrente progressista que é a favor da evolução, do progresso, né, isso desde a primeira evolução industrial, a segunda, e como disse anteriormente, é procurar preencher um vazio do ser humano. E essa corrente progressista defende todo e qualquer tipo de liberdade. E nós temos visto nos últimos 10, 20 anos já esse progressismo invadindo o nosso dia a dia. O bebê reborn, ele é só uma dessas correntes progressistas que começou a ser visada por nós. Isso não é de agora, não é, o bebê reborn não é uma novidade, porque já estão sendo projetados já há mais de 20 anos. Há mais de 20 Há anos. mais de 20 anos. Então, ele é uma realidade que nós estamos... Eu estava prestando atenção esses dias no rapaz estava falando, gente, ele é especialista também em negócio de psicólogo. Ele falou, o bebê reborn, ele é antigo, ele não é de agora. Não é de agora. Então, assim, então, é algo que nós estamos constatando no dia a dia, algo que já foi colocado, né, assim, já foi pensado, já foi projetado, e hoje, no dia a dia, nós estamos constatando algo já de muitos anos. Tem muita coisa, sério, que vai mudar. Por exemplo, a própria tecnologia 5G, juntamente com a inteligência artificial, ela vai trazer muitas coisas que nós vamos ficar assim, assustados, aterrorizados, porque é coisas que nós nunca imaginamos. Por exemplo, uma tecnologia que em países de primeiro mundo já está sendo aplicada no dia a dia. Por exemplo, você entrar dentro de uma casa e não abrir nem porta. Por exemplo, você só pelo comando de voz, né? Aqui nós temos a Alexa, que é limitada. Alexa, a rádio FM está na Alexa, viu, gente? Que é limitada, mas imagina você entrar dentro da sua casa e pedir porta, abrir porta, já abre a porta, esquentar comida sozinho, tudo, até os móveis planejados vão ser todos encaixados dentro da tecnologia 5G, isso para você ver, isso externo. Então o interno,
por exemplo, ainda dentro desse contexto, o interno se torna ainda mais precário. A humanização dessas máquinas e dessa tecnologia ainda é mais precário, ainda é mais pobre, ainda é mais miserável. Porque o bebê reborn preenche um vácuo, mas existem bonecas também humanizadas, bonecas sexuais, bonecos sexuais, também que já são comercializados fora do Brasil. Incrível demais. Aonde a população, a humanidade está indo? Eu não sei qual é o caminho, mas tem um caminho, né, irmão? Tem um caminho que a gente não se deixa iludir por nada, que nós sabemos que esse caminho é Jesus Cristo. E a gente que segue a Jesus, nós sabemos que a gente que está na palavra, sabemos que isso iria acontecer. Exatamente. A gente já sabia que isso ia acontecer porque isso aí também é tipo uma idolatria, né, meu? É uma idolatria também, não é? A idolatria do próprio homem. É o egocentro. O ser humano ele tem colocado seu ego no centro. Isso é uma própria auto-idolatria do próprio ser humano. Um vazio, né, que não é preenchido, como disse atrás, tricotomia, corpo, alma e espírito do ser humano. O ser humano precisa estar bem. O seu corpo precisa estar bem, ele precisa cuidar da sua saúde física. A sua alma precisa estar bem, ele precisa cuidar dos seus pensamentos, da sua mente, e ele precisa cuidar do espírito. O corpo você cuida indo numa academia, fazendo uma caminhada, se alimentando. A sua alma você cuida fazendo uma terapia, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. O espírito é a ligação do ser humano direta com Deus, que é algo que está em falta nos dias atuais. A falta dessa ligação direta do ser humano com Deus é que faz com que esse vazio continue cada vez mais invadindo o nosso campo social nos dias atuais. Eu estava vendo um deputado lá na Bahia, ele estava falando lá no plenário lá, né? Ele levou um bebê reborn, dourado assim, e falou, minha netinha, eu trouxe minha netinha comigo hoje. Aí todo mundo ficou, não, tá de brincadeira, não, deixa pra ver aonde que ele vai chegar com o contexto. Aí ele estava falando, gente, se a pessoa quer mesmo cuidar desse bebê, se vai preencher esse vazio da pessoa, se vai trazer para a pessoa ali um tipo assim que vai acalmar aquela pessoa, né? Talvez a pessoa vai se sentir melhor com aquele bebê, entendeu? É como se fosse aí, por exemplo, nós que já somos aí homens, por exemplo, que joga videogame ou que pratica algum outro tipo de brincadeira, como até mesmo um esporte, alguma coisa assim. Se isso aí vai fazer bem para a pessoa, que libere então. Que libere para essa pessoa, então, os bebês, para eles cuidarem desses bebês. E esses bebês não vai trazer problema, não vai trazer isso, não vai trazer aquilo, falou um monte de questão de problema lá. Então, esse bebê vai preencher esse vazio na pessoa. Aí outro já questionou lá, falou assim, não, mas isso aí pode aumentar, em vez de ajudar, por exemplo, a pessoa que está na depressão, vai aumentar a depressão da pessoa. O que o irmão acha disso? Ô Célio, é igual eu disse, né, que é uma corrente progressista, que libera, que mal tem, entendeu? Imagina se a gente começar a liberar tudo que preenche vazio do ser humano, como que a sociedade ficaria? Por exemplo, há 10 anos, 15 anos atrás, começava com os direitos sociais, né, entre direitos onde certos grupos indagavam, né, buscavam certos direitos e nos dias atuais eles conquistaram esse direito, né? Então, só que tudo tem que ter um limite, porque senão o mundo vai se tornar um caos. A sociedade vai entrar em colapso. Se nós buscarmos realizarmos, pôr em prática todos esses direitos, o que será da humanidade daqui a um tempo, entendeu? Então, primeiro coloca os bonecos, né, os bebês. Depois coloca os bonecos lá, ocupando espaço dos homens, né? Depois coloca as bonecas ocupando o espaço das mulheres. O ser humano tende a perder o interesse de sair de casa, como já está acontecendo nos dias atuais. Pega a cultura, por exemplo, europeia. O índice de fecundação, de nascimento de crianças, tá pequeno. País como a França, por exemplo, está em colapso. Por quê? As correntes progressistas de autossatisfação do ser humano, ela está preenchendo esse vazio, momentaneamente está preenchendo esse vazio do ser humano. Então, cada vez mais se perde essa vontade. Outrora, nós saímos de casa para quê? Uma hora dessa tá batendo papo na calçada, conversando, falando como foi o dia, falando como seria o futuro. Brincando, né? Com 16, 17 anos, brincando. Hoje, é uma realidade que
não existe mais. Hoje as crianças não saem, os adolescentes não saem. Hoje os índices de consumo de pornografia são índices assim assustadores. E então essa onda, né, tem um contexto muito maior, que é o encaminhamento que a sociedade está sendo levada, entendeu? São as correntes progressistas sendo... o mundo está pautando essas correntes e o mundo está indo atrás, sendo seduzido por essas correntes, que são contrárias, né? Como diz, existem pontos, né, psicológicos, mas são contrários aos valores de Cristo, né? Que todos esses bonecos, esse progressismo, essa corrente, ela é para tentar preencher um espaço que só Deus pode preencher na vida do ser humano. Só Deus pode preencher esse vazio. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, o quão doloroso é uma mãe perder um filho. Quão doloroso um pai perder um filho. Mas só Deus pode preencher esse vazio. Então, também devemos nos atentar que o diabo, ele sempre cria meios para tentar ludibriar o ser humano, tirar o ser humano da conexão com Deus. A palavra religião significa religar. Então, quando nós estamos adentrados dentro de um contexto religioso, seja cristão, judaico, católico, nós estamos tentando ter uma conexão com Deus, nós estamos tentando saciar dentro de nós algo que só Deus pode saciar, uma religação com Deus. Mas o diabo, em todo tempo, ele tenta ludibriar, enganar, confundir, e aí ele cria meios acessíveis do prazer, desse autopreenchimento, drogas, esses prazeres momentâneos, pornografia, entre outros. E aí entra todo esse contexto, entre esses bonecos, tanto os sexuais quanto os bebês também. Tudo dentro de um contexto. O mundo está encaminhando, Célio, para a apresentação da imagem da besta. Que é dentro do meu contexto, dentro da minha tese, é uma tecnologia super avançada, um supercomputador que vai dominar o mundo e que vai, inclusive, né, pelo acesso que temos hoje à internet, todos os nossos dados estão expostos à internet, que vai também ser usado para perseguir os cristãos no mundo inteiro. Na verdade, o ser humano já está perdendo espaço já para a máquina, né? A gente pode ver aí que em questão de trabalho, as máquinas estão tomando conta de tudo. Tem lugares aí que você trabalhava aí, por exemplo, 500 pessoas que chegou uma máquina só e todo mundo foi embora. Segundo ela, deixa eu mudar só um negócio aqui, irmão. Segundo o Elon Musk, não sei se o irmão viu esse comentário dele, ele falou que todo o ser humano, daqui a uns tempos, todo ser humano vai precisar de um auxílio do governo. Todos. Porque daqui a uns dias os robôs vão fazer tudo. Desde limpar a sua casa até os grandes cargos da vida lá. Tudo, os robôs vão fazer tudo. E todo ser humano vai precisar de um auxílio para sobreviver. Porque as máquinas vão dominar. E, por enquanto, as máquinas estão sendo dominadas por um computador. A pessoa de cá controla um robô lá, né? Mas daqui a uns tempos o robô vai ser o quê? Ele vai ver você fazendo as coisas, a inteligência artificial, né? Aí ele vai pegando aquilo ali, daí a pouco. Teve um ataque, não sei se você acompanhou, teve um ataque de um robô, né, na Tesla, né? Porque até agora ninguém entendeu o porquê. Do nada o robô atacou as pessoas. Isso aí já é um alerta, não é? Um alerta para o futuro, para que eles possam... eu acho assim que tinha que pegar mais leve, né? Pegar mais leve até porque essas máquinas vão acabar com o mundo. É o que o irmão falou, é o início do que está na Bíblia, né? Isso seria então, o que está a besta da Bíblia seria então essa tecnologia. O mundo está ensaiando, né, como será a apresentação dessa imagem, né? O mundo está ensaiando e ainda existe algo que resiste ao espírito do anticristo, como está escrito lá em 1 João. Tem algo em 2 João. Tem algo que resiste ainda ao espírito do anticristo. Existem vários anticristos, mas o espírito do anticristo maior, ele ainda é resistido por algo que eu creio que seja a igreja que ainda está na terra, que são os homens e mulheres de fé que acreditam em Deus. Então, a igreja resiste a ele, mas dentro de pouco tempo, segundo essa perspectiva, a igreja será tirada da terra. E quando a igreja for tirada da terra,
aí sim o mundo se encaminhará para o período das dores de parto, né? Nós já estamos nesse período, né? Segundo alguns teólogos, mas as dores começam primeiro uma pequena contração mais leve e vai agonizando a contração. A igreja ainda resiste a esse espírito, a igreja ainda resiste a este mal. A imagem da besta ela será introduzida no mundo dentro deste período final. E nós estamos vivendo o ensaio desse período. Então, todos os sinais da volta de Jesus já estão aí sendo dados. Né? É só ligar a todos os noticiários, onde Jesus, em Mateus 24, dizia: filho contra pai, pai contra filho. Está se cumprindo, porque hoje filho mata pai sem nenhum pudor. Pai mata filho sem nenhum pudor. Filho mata mãe sem nenhum pudor. Nação contra nação, reino contra reino. Ora, guerra sempre existiu. Mas hoje inicia-se guerra entre nações de graça. Por exemplo, olha o contexto Índia e Paquistão. Começou uma guerra lá de soco entre pessoas, na região da Caxemira, e depois quase evoluiu para uma guerra até nuclear, porque são duas potências nucleares. Então, Do nada, né? Do nada, porque está dentro desse contexto de nação contra nação, reino contra reino, que Jesus deixou escrito antes que viesse a vinda do Filho do Homem. Antes que ele voltasse, guerras seriam iniciadas por nada. Estão sendo iniciadas guerras por nada. Então, o amor de muitos se esfriaria. Percebe-se que a afeição, o espírito, por exemplo, comemorativo de festas populares brasileiras, já não é mais celebrado. Copa do Mundo já não é igual era. O carnaval já não é o que era. Hoje é uma sensualidade, uma promiscuidade absurda. Natal, o espírito natalino. Veja, as casas já não são enfeitadas, já não há aquela alegria, aquela reunião que outrora, antes, nos completava. Era algo tão maravilhoso chegar no Natal e sentar todo mundo à mesa. Hoje já não tem mais isso. Ô, irmão, eu quero ressaltar uma coisa aqui. A minha avó, ela era muito católica. A avó era bastante católica mesmo. A tradição da Sexta-feira da Paixão era um dos dias mais respeitados no mundo. Não se comia carne, não varria a casa, não fazia comida, não penteava o cabelo, para você ter uma ideia. A avó não deixava nós ficar correndo, para você ter uma ideia. Como é que era tão rigoroso. Hoje o pessoal faz churrasco e faz festa, faz tudo e acabou aquele negócio lá. Então, uma das tradições que eram bem respeitadas, isso aí acabou. Acabou. Então, isso é a degradação do ser humano, dos princípios morais, dos princípios sociais, que o mundo sempre foi pautado pelos princípios. Por exemplo, tem o Código de Hammurabi, que são as primeiras leis cívicas que existiam, que inclusive alguns historiadores defendem que o Código de Hammurabi é antes da própria Bíblia, do Velho Testamento. Então, o Código de Hammurabi tem 4.000 anos antes de Cristo, que são os princípios morais, os códigos civis, de como deveria ser tratados os crimes da época e como deveria ser pautados os valores sociais da época. Então, e se você abrir o Código de Hammurabi e colocar diante do Velho Testamento, por exemplo, dos mandamentos ali de Levítico, do Pentateuco, você vai ver que são parecidos, né? São muito parecidos, porque o mundo sempre foi pautado por esse moralismo, que nós cristãos chamamos de moralismo cristão, que é o quê? Não fazer mal ao próximo, não roubar, não matar, não adulterar, e etc. Esses são os princípios que sempre nortearam a sociedade, e quase todos os códigos sociais, o Código Penal, etc., foram baseados nesses princípios cristãos. Hoje o mundo encaminha, o progressismo, a corrente progressista está tão forte que a desvinculação de qualquer valor, teor cristão, que hoje chama-se conservador, inclusive até dos códigos penais. Por exemplo, no Brasil liberou maconha recente. Para quê? Vou liberar. Para desvincular o ser humano dos valores conservadores. Isso não é uma corrente apenas brasileira. É uma corrente onde, lá na Europa, hoje a Europa é toda progressista. Inclusive, né, está padecendo muito a Europa por causa disso. E quem tem se fortalecido dentro desse contexto progressista? O Islã, né, que é uma religião extremista. O cristianismo tem enfraquecido e as nações têm cada vez mais abordado temas progressistas. E quando o cristianismo perde força, Célio, quem perde força, sabe quem que é? A família.
quem perde força é a mãe que está tentando educar sua filha com valores cristãos, cujos quais ela foi introduzida e aprendeu a ser uma menina, ser obediente aos pais, iniciar a sua vida sexual depois de certo tempo de vida. E então, quando os valores progressistas que são introduzidos dentro dos nossos lares, através das novelas, redes sociais, etc., a sensualização precoce, isso tudo é para corromper os princípios cristãos que nós aprendemos. O mundo foi direcionado, foi criado, foi moldado de uma forma, e chegamos hoje no século XXI, as pessoas dizem que nós fomos criados de forma errada, que os valores que nós aprendemos é um falso moralismo, é um falso conservadorismo, cujo qual nós formamos, nós somos sociedade, que nós nos pautamos desde os nossos ancestrais até os dias atuais nos mesmos valores cristãos. E hoje, nos mesmos valores conservadores. E hoje dizem, ensina-se que tudo que nós aprendemos foi errado. Aonde, né, a sociedade vai chegar pensando dessa forma, jogando fora o que nos trouxe até aqui, o que nos formou uma sociedade forte. As palavras do pastor Henrique Rocha hoje nesse tema polêmico. Então, gente, fica aí então, né, essa dúvida. O bebê reborn vai evoluir? Segundo o pastor Henrique Rocha, vai evoluir. Evoluir, né, pastor? Porque, e segundo a minha perspectiva também, né, eu acho que devido à repercussão também, eles vão inventar algo a mais aí, e o bebê reborn vai ficar aí, e quem tenha a mente tranquila, que segue realmente, que entende da palavra de Deus, vai ver que isso aí realmente é o início do fim, né, irmão? Não é o fim, é o início do fim. Ô Célio, aproveitando a oportunidade... É muito difícil. Ô, pastor, nós temos ainda só mais 10 minutos para nós encerrarmos aqui, mas pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar a oportunidade, dentro desse tema, assim, destoando um pouco do assunto que nós estamos falando, eu queria dizer que o Evangelho de Jesus, ele não é esse Evangelho que está sendo propagado por aí. Nós estamos também, recentemente, sendo escandalizados por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos doutores, por uma falsa religiosidade que está no nosso meio. Igreja não é shopping, igreja não é parque de diversão. Igreja é aquela formada por Jesus, no hebraico carral, é o ajuntamento de pessoas, e no grego eclésia, que é aquela que sai para fora. Igreja não é 4 paredes, igreja não é placa. E então, através das redes sociais, está sendo se propagado um certo valor de igreja, um certo valor de cristianismo, que não é o cristianismo verdadeiro. Inclusive, recente aí tem um menino aí, o Miguel, que tem esculachado com o nome de Deus. Inclusive está até proibido agora de pregar, né? Todo mundo aí conhece o The King of the Power. Né? The King of the Power. Virou comédia, né? Virou comédia, virou música, né? E isso aí, para homens e mulheres de fé, que mantêm sua fé acesa e viva em Jesus, não é um problema. Mas passa-se a ser um problema para homens e mulheres que estão com a fé abaladas. Por causa de homens, por causa de hoje, igreja... Aguinha para mim, sério, por favor. Igrejas hoje que deixaram de ser igreja de Cristo e se tornaram empresa de pastores, que pastores prescrevem o RI, o regulamento interno, que tem que ser assim. Na minha igreja é assim, na minha igreja é assim, ó, a ditadura, sabe? Advinda de um homem só que diz ter a revelação da palavra. São novos Maomés que estão hoje comandando o sistema religioso do Brasil, especificamente. E muita gente está deixando de congregar. E diante de todo o contexto, de tudo aquilo que nós estamos abordando na noite de hoje, eu preciso fazer um alerta. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho do Miguel, da Vitória, não é o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho do Edmar, do Malafaia. O Evangelho de Jesus é o das Sagradas Escrituras. É onde tiver 2 ou 3, ele fala. Onde tiver, capítulo 18, versículo 20 de Mateus, ele fala, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a gente está aqui conversando, batendo esse papo, e Jesus está no nosso meio, como também está naqueles que irão acompanhar essa live, que estão acompanhando. Jesus está no nosso meio.
Jesus é maior do que toda religiosidade. Não se deixe levar por esse falso vento de doutrina. Não se deixe levar por esses falsos mestres. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 fala assim: nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina e dariam ouvidos à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. O bebê reborn, dentro do contexto cristão, é uma enganação para ludibriar, para tentar saciar, para tentar tirar o foco de Cristo em nossas vidas. A necessidade que nós temos não é física, é espiritual. O dinheiro não preenche o espaço de Jesus. Os bens conquistados aqui na terra não preenchem o espaço de Jesus. Casas, títulos, nome, não pode, não tem esse poder de autopreenchimento como Cristo tem um poder. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a solução da sociedade é irmos até Jesus, esquecermos esses falsos mestres, esses falsos pregadores, esses homens, esses charlatões, esses espíritos sedutores de Jezabel, de Balaão, que está sobre a mídia. A mídia hoje é responsável por abalar, por desviar a fé de muitos homens e mulheres que outrora, no passado, serviram a Jesus com grande excelência, mas hoje não tem nem vontade de estar dentro de uma igreja. Porque eu costumo dizer que as mãos do ser humano é podre, aonde se tira a mão de Deus e coloca as mãos do homem e começa a apodrecer, começa as coisas a dar errado. Mas você que acompanhou essa live, que vai assistir esse vídeo, eu quero dizer para você: não abra mão de Jesus, não abra mão da fé genuína, não seja a igreja pentecostal, presbiteriana, assembleiana, não. Seja a igreja de Jesus, a igreja viva, aquela que sai para fora. E nesse dia, sai para fora de você mesmo. Não se prenda, não paute aos valores que estão sendo enxertados na sociedade, dizendo que tem que ser seguido. Capítulo 15, versículo 33, salvo engano, diz assim, de 1 Coríntios, diz assim, que se a nossa fé em Cristo se baseia apenas nessa vida, nós somos mais infelizes do que todos os homens. Ou seja, bebê reborn vai passar, bebê reborn, inteligência artificial vai passar, tudo isso vai passar. Mas o que não há de passar é a palavra de Deus que está se cumprindo a cada dia. Parágrafo por parágrafo, sentença por sentença, epígrafe por epígrafe, está se cumprindo. E Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ceia com Jesus, meu irmão. Abra mão de tudo, só não abra mão de Jesus, porque Jesus é o centro das nossas vidas, é o centro da humanidade e é o único caminho que nós temos que percorrer nesses últimos dias, porque ele está voltando. Sabe as palavras, hein? É isso aí, pastor Henrique. Pastor Henrique, eu tenho elogiado ele, que ele tem estudado também, né, pastor? E tem buscado de Deus, né? Porque essas palavras que ele falou aí, gente, eu já conversei com pessoas, pastor Henrique, que eu falo assim: vamos na igreja? E eles falam comigo: você tá doido? Esse pessoal de igreja hoje, eles generalizam as coisas. O pessoal de igreja hoje só sabe pedir dinheiro, pedir não sei o quê, e tal, esses negócios aí vem com aquele negócio. Você viu lá o negócio de pingue de pau, não sei o que lá. Aí fica até difícil para a gente hoje estar pregando a palavra do Senhor. Fica difícil. Está escandalizado. Ué. Está escandalizado. Você vai falar com a pessoa, ainda mais se for aquela pessoa cabeça dura mesmo ali, aí fala assim: negócio de igreja hoje, acabou-se, não sei o quê. Cara, mas a gente não está falando da igreja. A gente está chamando você para ir para o caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então a pessoa não vai seguir placa de igreja, não vai seguir parede de igreja, não. A pessoa tem que seguir a palavra. Se alguém for pregar para você a palavra de Deus, então ele vai pregar a palavra de Deus, o que está na Bíblia. Se ele inventar qualquer outro e desviar do que está escrito, sai fora. Palavra de Henrique Rocha, pastor Henrique Rocha e Célio Nascimento. Estamos chegando aqui ao final. Pedi meu irmão aqui para as considerações finais aqui nos nossos minutos online, aqui pela Rádio Radar FM e pelo nosso podcast Papo de Sofá, esse papo gostoso, e tiramos proveito dessa palavra, até para mim mesmo tirei proveito dessa palavra hoje aqui com o pastor Henrique Rocha. As considerações finais, meu irmão. Célio, te agradecer, né, pelo convite. É uma alegria, como disse, né, no início, os últimos locais que fui para falar de negócio, de trabalho, né? Graças a Deus eu tenho me abençoado muito, questão profissional. Há anos atrás, né, a gente gravou junto e de lá para cá Deus tem me abençoado tanto, né?
questão profissional, e muitas portas têm sido abertas, né? Graças a isso, a esse êxito. Vice-versa, né, irmão? Vice-versa. Glória a Deus por isso, né, sério. E isso aquece muito meu coração, né, estar aqui hoje, porque foi uma porta que foi aberta para mim falar de Jesus. Foi muito bacana, aquele tema que a gente abordou, né? Foi muito bacana. E uma porta que se abriu. E hoje poder voltar para a gente retomar algo, né? Algo tão gostoso, tão prazeroso, que é falar de Deus dentro desse contexto, né, atual. Hoje o tema foi o Bebê Reborn, mas falar de Deus é muito bom. E eu fico muito feliz, extremamente feliz de estar aqui presente com você, tá bom? E que Deus possa falar ao coração daqueles que vão assistir essa live, porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir depois e o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração delas. Se nós vamos fazer cortes também aí, para colocar nas redes sociais aí, e com certeza o pastor Henrique Rocha já está sendo convidado mais uma vez para voltar depois, viu? Voltarei com certeza. Deus abençoe, muito obrigado, meu irmão. Gente, muito obrigado a todos. Agradecendo aqui ao Supermercado Canabrava. Supermercado Canabrava fica ali no bairro Palmital, na... Ih, rapaz, deu um branco aqui, viu? Como é que é o endereço lá? Deixa eu me lembrar aqui. Eu vou colocar o endereço aqui embaixo. Aqui depois. Supermercado Canabrava, no bairro Palmital. José Perdigão de Almeida, aí sim. José Perdigão de Almeida, número 110, no bairro Palmital. Tá bom? Então vai lá no Supermercado Canabrava. Chegou na cidade agora com o melhor preço, melhor atendimento para você. Muito obrigado a todos. WF Tornearia Cantinho da Roça. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado também aí ao Hudson Paixão, nosso vereador em Belo Horizonte, da maior força para a rádio aqui. Muito obrigado. E muito obrigado, enfim, a todos que compartilham com a gente a nossa live. O Hudson já comprou na minha loja, sabia? O já Hudson, comprou. Né? Cara muito bacana. Cara muito bacana. Pode encerrar aí, meu bem. Hoje auxiliar ali, hoje ali é minha esposa, ó, na cozinha lá em cima.